Nesse mês de outubro é celebrado, minha gente, o Dia Mundial de Conscientização da Trombose, uma doença cardiovascular que, se não tratada corretamente, pode evoluir para algumas complicações como a embolia. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, informam que uma pessoa no mundo a cada 37 segundos morre devido à trombose. Por isso, assim que surgirem os primeiros sintomas, procure imediatamente o médico. E hoje, o nosso programa vai receber com muito carinho. Ele é cirurgião vascular, minha gente. Já esteve aqui. Quando ele vem aqui, é um show de esclarecimentos. Então, convidamos novamente o Dr. Sérgio Belzacchi, que irá nos explicar mais sobre esse tema tão importante. Dr. Sérgio, por favor, entre em nossa salinha da saúde, doutor. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Frei. Boa noite, pessoal de casa. Doutor, o senhor já esteve aqui um tempo atrás. Foi um sucesso de audiência, foi um sucesso também nos canais do YouTube. E eu disse assim, não, a gente tem que trazer esse homem de novo, né? Porque fico feliz. O senhor é professor? Também. Nossa, então é por isso que tem essa didática. Doutor, sente-se, por favor. Obrigado. Nossa, que maravilha, gente. Deixa a gente se ajeitar aqui com muito carinho. Estamos ao vivo, minha gente. O programa já começou e o assunto de hoje, minha gente, trombose. Então, fique à vontade de você participar ao vivo, de você encaminhar a sua pergunta. O médico está aqui, gente. Nós estamos chegando na sexta-feira. Aliás, no final de semana, nós não queremos que você passe o final de semana aí com dúvidas, principalmente quando o assunto é tão delicado. Doutor, talvez antes de falarmos de trombose, né, o senhor poderia fazer uma imagem em nossas mentes sobre como funciona o sistema circulatório? Importante, para falar de trombose, tem que entender a circulação. Assim, o coração ele é um motor, que bombeia o sangue para os tecidos. E o que leva o sangue, que é bombeado, são os vasos sanguíneos, que seria o encanamento. A gente até brinca que o vascular é o encanador do corpo. Então, quem leva o sangue para os tecidos é a artéria, quem traz o sangue de volta para o coração são as veias. Okay. E quando a gente fala a palavra trombose, é que formou um coágulo, uma rolha que entupiu esse cano. Então, o sangue não está indo para algum local ou não está voltando. Por isso que a trombose pode dar tanto problema. Então, quando o coração faz o seu trabalho constantemente, não para, né? Bombeando, ele manda o sangue para o corpo pelas artérias. Isso. E quando o sangue, isso rico em oxigênio, etc., quando tem que voltar pelas veias. Pelas veias, exatamente. Veias. Então, a gente é um circuito fechado. Okay. Vai pela artéria, volta pela veia. Isso ininterruptamente, doutor? Sem parar. Agora, uma trombose, o que é? É um coágulo formado, tanto pode ser numa artéria, naquela que o sangue vai, como numa veia, doutor? Isso. O sangue ele tem que ser fluido, para ele poder navegar dentro dos vasos sanguíneos. Quando esse sangue... Mas quando a gente corta, ele tem que parar de ser fluido, senão a gente ia morrer sangrando. Okay. Então forma um coágulo. O problema é quando esse coágulo se forma dentro da veia ou dentro da artéria. Então isso é trombose. Tem vários problemas por causa disso. Um deles parou ali, entupiu, então o sangue não vai mais para onde ele estava indo. Um exemplo, se o sangue estava indo para o cérebro, formou uma trombose na artéria, não tem mais sangue para o cérebro, é um derrame. Okay. Se entupiu uma artéria coronária, que é essas que a gente tem que irriga o nosso coração também precisa de sangue que nutre os músculos do coração. É um músculo, né? Então se entope, é um infarto. Se entope uma artéria que está indo para o rim, o pedaço do rim para de funcionar. Então realmente a trombose na artéria deixa de chegar este sangue oxigenado para algum tecido e ele pode morrer. Entendi. Então isso é trombose arterial. E o mesmo acontece quando o sangue está voltando, mesmo pobre em oxigênio, ele precisa ser realimentado, pode acontecer coágulo ali na veia. E a trombose na veia, então, se a veia drena o líquido da perna, drena aquele sangue, se ela entope, acumula, é congestionamento. É igual voltando da praia no domingo. Se está todos os carros parados, o sangue não vai para frente. E daí, se não drena aquela perna incha, dói. E tem um outro problema. Às vezes esse coágulo está sendo tão empurrado que ele pode navegar dentro do corpo e parar em outro lugar, que é o tal da embolia pulmonar. Sai o coágulo da veia, sobe, vai para o coração joga para o pulmão, embolia pulmonar, que pode matar. Ok. Então, embolia, o que é? Uma trombose é quando o coágulo forma no local. Embolia é quando esse coágulo navega dentro do corpo e para em outro local. Ele acompanha o sistema circulatório. Ele navega ali por dentro, é isso. Uau, e aí pode parar tanto no coração ou no pulmão e por aí vai.
Veja, 10% das vezes que alguém tem uma trombose na veia, ele vira uma embolia e vai para o pulmão. 10% das vezes que foi no pulmão, mata. Então a gente está falando de 1% de mortalidade, se não tratado, claro. Tá. Então se é uma doença tão comum, como o próprio Frei falou agora, dados do OMS, é tão comum, tem que ser diagnosticado precocemente, tratado para que não vire uma embolia pulmonar e não mate. Exato. Doutor, a gente vê quando alguma coisa acontece na nossa pele, uma feridinha, isso e aquilo, ou mesmo uma varizes, que a gente já vai entrar também. Enfim, a gente vê, a visualização do nosso corpo externo. Como é que a gente sabe que já está acontecendo um processo de trombose interna, que a gente não tem acesso às nossas veias e artérias, doutor? O corpo fala, né? Tá. Então, vou dar um exemplo. Se tem uma trombose na veia desta perna, isso quer dizer que a drenagem desta perna não está funcionando, então essa perna aqui embaixo vai inchar. Vou dar um exemplo clássico. Tem a tal da síndrome da classe econômica. Olha aqui, Tá. o que é isso? O sangue, então, ele precisa circular, né? Para ir pela artéria, o coração bombeia, joga o sangue, a gravidade ajuda. Né? Quer dizer, para baixo. Para voltar, não tem o coração. Mas é aí que a gente tem um termo que a gente fala, que é o coração periférico, que é a batata da perna. Okay. A musculatura da perna fazendo assim, ela vai jogando o sangue para subir. Você está num avião, 14 horas, está viajando para um país exterior, na classe econômica, assim. Okay. O sangue tem muita dificuldade de voltar, você não está caminhando. Chegou lá nesse país que você queria. Nossa, minha perna direita está muito inchada, minha esquerda está normal. Tem trombose nessa perna. Okay. Uau! Entendeu? Então, essa perna não está drenando. Alguma coisa aconteceu que entupiu a veia dessa perna. Isso é uma trombose. Então, a tal da síndrome da classe econômica é o paciente que ficou muitas horas numa mesma posição e fez uma trombose naquela perna. É verdade aquilo que vocês, cirurgiões vasculares, dizem, que a panturrilha ou a batata da perna é o nosso segundo coração? É o coração periférico, é o nosso segundo coração, com certeza. Então, aquela pessoa que não faz nada de atividade física, tem um sobrepeso, bom, tem infinitos fatores de risco, e está numa viagem muito longa, já nem está movimentando, o coração não estava, o coração periférico não está funcionando, o sangue não está voltando, aí pode fazer uma trombose na perna. Quer dizer, então, doutor, que é importante, quando a pessoa está muito tempo sentado, enfim, ou vai ficar muito tempo sentado, fazer esse movimento do um exercício na perna aqui, doutor? Esse. Eu, geralmente, quando minha paciente vai fazer uma viagem por mais de 3 horas, eu falo para ela o seguinte, ela ou ele, a cada 1h30, dá uma levantada, dá uma andada no voo, a cada 30 minutos lembra de fazer 20 vezes esse movimento, para bombear o sangue. Né? Se a gente começar a reparar, toda vez que a gente faz uma viagem longa, a perna está maior. Mede antes, viaja e no final mede. Por quê? Porque a perna não estava drenando, então ela incha mesmo, isso é normal. Agora, completamente imóvel tantas horas, pode dar uma trombose. Tá. O sangue tem que circular, não pode ficar parado, senão coagula. Agora, doutor, o que causa uma trombose? O que leva a ter na pessoa esses quadros de inchaço, de edemas, uma trombose? Bom, então tem inúmeros fatores de riscos para o desenvolvimento de trombose. O primeiro que a gente falou agora, Frei, é ficar com a perna parada. É o sangue não circular. Então, ficar parado. Por que no pós-operatório de uma cirurgia grande colocam uma meia elástica, que é para ajudar o sangue a voltar? A pessoa está lá imobilizada, teve uma fratura na perna. Se a gente está falando que tem que fazer esse movimento, de repente a pessoa teve uma fratura que está imobilizada. Ok, não pode fazer. Então, tem que tomar cuidado. Então, imobilidade é um fator de risco. Entendi. Outro, hormônio. Então, seja anabolizante, seja hormônio anticoncepcional, seja reposição hormonal, isso aumenta o risco. Então, se de repente a pessoa já está acima do peso, vai fazer uma viagem muito longa e toma anticoncepcional, vai somando os fatores de risco, aumenta muito o risco. Quer ver um outro? Cigarro. Uma pessoa que fuma e toma anticoncepcional tem 17 vezes mais trombose do que uma pessoa que não fuma e não toma anticoncepcional. Outro fator de risco importante é história familiar. A mãe teve trombose, a tia teve trombose, a avó teve trombose. Poxa, então essa pessoa deve ter alguma alteração genética que predispõe o sangue a coagular. Então essa pessoa tem que ter todos os cuidados do mundo. Vou começar a tomar anticoncepcional. Uma mocinha, a mãe já teve trombose, a avó já teve trombose, vai no vascular ver se ela pode tomar anticoncepcional. Não vai tomando por conta, porque precisa de uma orientação. E agora vou começar a fumar. Pronto, já está com o problema feito. E vou viajar para o Japão de avião. Poxa, olha quantos fatores de riscos juntos favorecendo a uma trombose. Então tem que cuidar. Isso que o doutor está falando é de suma importância, então antes de qualquer tipo de medicamento, seja lá para a motivação que for, então cuidado, né? Cuidado, de repente, se pode querer salvar uma situação, prevenir uma situação, mas olha as consequências. Então, né, diante desse quadro, pense
pense com carinho, com amor e com fé, viu? Agora, doutor, muita gente acha que trombose é o mesmo que, eu tenho varizes nas pernas, então eu tô com uma trombose na perna. É a mesma coisa, né? O que é? Não é não. Veja, a gente falou que trombose é algo comum, varizes é muito mais. Tá. 70% das mulheres vão ter varizes no decorrer da sua vida. É muita mulher com varizes. Então, isso não quer dizer que 70%... É mais comum em mulheres? Com certeza, tá. Mais uma vez por influência dos hormônios. Tá. Né? Os hormônios influenciam muito. Se a gente falou que o sangue andar devagar favorece a trombose, então aquela paciente que tem aquelas varizes bem grandes, fazendo toda aquela curva na perna, o sangue anda muito devagar ali. Então ela pode fazer uma trombose superficial e a veia inflama. A trombose superficial tem um risco menor. Por quê? Porque ela está numa veia perto da pele, não está naquela veia do fundo que pode soltar e dar embolia. Então, raramente uma trombose superficial impõe um risco de vida igual a uma trombose venosa profunda, que são aquelas tromboses das veias de dentro. Mas certamente quem tem muita varizes tem um risco aumentado de ter uma trombose superficial, inflamar a veia, isso dói, isso incomoda. Por isso que muitas vezes, quando a paciente faz uma trombose superficial, a gente fala, melhor operar de varizes logo, tirar para não ficar acontecendo isso de novo. Nós temos em principalmente os membros inferiores, pernas, enfim, um fluxo muito grande de veias e artérias, doutor, principalmente veias. Sim. E tem as veias mais, o senhor citou, as veias mais profundas. As varizes acontecem nas veias mais profundas, aquelas que a gente não vê, ou sempre naquela região mais periférica que vai criando aquela saliência enorme, doutor? A varizes é qualquer veia que se dilata, ela vira uma varize. Tá. Então a gente tem veia no fundo, a gente tem veia superficial. Mas as varizes que mais chamam a nossa atenção, que mais dão sintomas, como regra geral, são as superficiais, que é essa que enche nosso consultório, graças a Deus. Entendi. Nos dá trabalho. Agora, doutor, o fato da lei da gravidade, né? Ou seja, ali aquela veia ou aquela artéria, a pessoa não faz exercício ou a veia está dilatando, a gente sabe que tem umas válvulazinhas nas veias que gostam de empurrar o sangue. Então, de repente, quando já não estão pegando mais, fechando mais, o sangue acumula na região da perna, fica lá embaixo, e esse sangue vai necrosar, como é que é? Então, se o sangue não... Ou seja, a gente tem a válvula, né? Tá. A válvula, assim, o sangue sobe e na hora que vai descer, a válvula fecha. Okay. Para quê? Porque a veia, o sangue só tem que ir de baixo para cima. Okay. Aí o paciente que já tem muita varizes, tem todos esses problemas que a gente falou, o sangue sobe e ele faz refluxo, ele desce. Se ele desce e tem outro sangue querendo subir, então essa perna, a circulação não está funcionando direito. Começa a inchar, porque o sangue precisa subir para ir para o coração e levar todo o líquido que está acumulando na perna. Então, quem tem esse refluxo, que é isso que o Frei falou, a perna começa a inchar. Mas a necrose já, nesses casos, é mais raro. A necrose acontece quando? Quando entope, tem uma trombose na artéria. Não está chegando sangue lá no dedo, por exemplo, ou não chega oxigênio, não chega nutriente, ele pode morrer o dedo. E isso é gangrena, isso é necrose. Então a trombose na artéria é que leva a gangrena. Na veia, muito raramente pode levar algo assim. Entendi. Eu gosto de mostrar para você que está em casa e até mesmo para você, se tem algum histórico, tem alguma pergunta, por favor, viu? Nós temos os videozinhos, diretora. Vamos colocar os videozinhos. O doutor vai comentando, tá, doutor? Vai comentando, Ótimo, por favor. então aí a gente tem uma trombose arterial. Então, repara que para cima não está mais indo sangue. Okay. Se não está indo sangue para algum tecido, ele vai morrer. Se não está indo para o dedo vai morrer. Se não está indo para o cérebro vai morrer. Entendi. Então, por isso que o derrame mata. Porque se de repente entope uma artéria importante que irriga uma boa parte do cérebro, não vai oxigênio para essa parte do cérebro e a pessoa pode, inclusive, morrer. Temos fotos também, diretora? Temos fotos assim, o doutor vai comentando algumas fotos. E aí, doutor? É muito legal mostrar essa foto, porque isso é uma meia antitrombo. Então, se a pessoa está com muitos fatores de riscos, como eu falei, ela toma anticoncepcional, tem histórico na família de trombose e vai fazer algo que vai deixar ela imobilizada, como por exemplo um voo longo ou uma cirurgia longa, vai ficar acamada, coloca uma meia antitrombo. Essa compressão de fora promovida pela meia ajuda o sangue a voltar, diminui a taxa de trombose. O rio não fica tanto alargado, então fica... Comprime e joga o sangue para cima. Ajuda as veias que estão sem a musculatura da perna funcionando. Isso é só para quem tem quadros, tendências de trombose ou para quem já está se tratando da varize ou percebeu que tem algumas veinhas saltando para fora e eu posso usar essa meia? Pode.
prescrição de meia elástica deve ser feita por médico. Não dá para ir lá na farmácia comprar uma meia e pôr, porque não é todo mundo que pode. Tá. Vou dar um bom exemplo. Pessoa o sangue já tem problema que o sangue não está chegando direito. Uma pessoa bem idosa, que as artérias estão meio entupidas. Se você colocar algo apertando, vai chegar menos. Então a meia elástica para esse paciente idoso que tem um problema nas artérias vai fazer mal. Agora, por outro lado, uma paciente jovem que a perna incha muito, tem muita varizes, a meia elástica vai ter um efeito muito bom de apertar, jogar o sangue e tirar o líquido. Então, por isso que o médico tem que examinar, entender aonde está o problema, se é para ir, se é para voltar, e aí ele passa a meia elástica. Entendi. Essa foto aí, doutor, a gente está aí com uma pessoa que está na perna, na perna esquerda, né? Isso. Ela já está mostrando assim, hematomas e veinhas saltando aí. E se olhar, tem um cordão vermelho grande, Exato. inflamado, isso dói bastante. O que é isso? Isso é uma veia safena, né? A gente tem a veia safena que segue nessa região da perna, que ela está muito inflamada. Por quê? Porque formou um coágulo dentro da veia safena, então a pessoa está com uma tromboflebite, olha que palavra, né? Uma tromboflebite, que é uma trombose com inflamação da veia, tromboflebite, no trajeto da veia. Então isso aí tem que tratar. Geralmente a gente acaba operando uma paciente dessa de varizes no segundo tempo, porque senão vai começar a acumular isso, fazer isso várias vezes e a qualidade de vida da pessoa vai lá para baixo. Ok. Doutor, aí parece assim que tem essas veinhas, essas válvulas, é só nas veias? Porque a artéria não precisa, porque ela só empurra, né, doutor? Sinal que eu falei bem. É um conceito. A artéria não tem veia, não tem válvula. A veia tem válvula. Justamente porque a artéria está a favor da gravidade, com o coração atrás fazendo o serviço de mandar o sangue para frente. Entendi. Já a veia que está contra a gravidade, se não tiver válvula para travar, o sangue vai refluir. Então, uma pessoa saudável, a veia tem boas válvulas que não deixam o sangue voltar. Ô, doutor, e uma vez assim que a pessoa tem essa veia dilatada, né? Usando uma meia de compressão, ela volta à sua espessura normal? Ou uma vez que começou o processo de dilatação, não tem mais jeito? A gente pode estacionar o problema. Até um certo ponto, se a veia dilatar muito, aí a válvula para de funcionar. Mas se está dilatando um pouquinho, se você começar a usar meia elástica, perder peso, fazer atividade física e tal, estaciona o problema. O problema é que a pessoa geralmente vai deixando, daí não faz atividade física, ganha peso, toma anticoncepcional, fuma, e daí a veia dilata a ponto de não dar mais. E aí acaba procurando a gente acaba operando de varizes, fazendo várias outras medidas além da meia elástica, que pode fazer melhorar a circulação dessas pessoas. E eu fiquei sabendo que a nossa queridíssima diretora falou que o telefone mais amado desse país já está em sinal de alerta, 0300 210 1210. Boa noite, dona Marlene. Boa noite. Um beijo Boa para a noite. senhora. Deus abençoe. Boa noite para o doutor Sérgio, boa noite para o senhor. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. A senhora fala da onde, dona Marlene? De Porto Alegre, Rio Grande do Sul. De Porto Alegre, conheço muito bem Porto Alegre, viu? E está acompanhando o Saúde e Fé em Porto Alegre. E o senhor foi bem tratado aqui? Nossa, demais, sempre, viu? É o povo hospitaleiro. Demais. E me diz uma coisa, dona Marlene, qual é a sua pergunta para o doutor Sérgio? A minha pergunta é essas varizezinhas que saem nas coxas das mulheres, né? E se a gente seca, quando chega mais de idade, dá problema. Muito bem. Eu queria ouvir sobre essas varizezinhas. Certamente a senhora vai ouvir a resposta aqui, doutor Sérgio, viu? Dona Marlene, minha linda, olha, um beijo para a senhora, Deus abençoe, ligue sempre que a senhora puder e quiser, viu? Seja muito bem-vinda sempre. E para a dona Marlene, lá em Porto Alegre, está preocupada com essas veinhas aí na perna, na coxa, doutor? Dona Marlene, boa noite. Eu imagino que a senhora está se referindo àqueles vasinhos, né, que tanto enche o nosso consultório de pacientes preocupadas com a estética, com a saúde e afins. Vale a pena secar, vale a pena tratar, não vai fazer falta na idade posterior. O que a gente orienta quando a paciente vem pela primeira vez para secar vasinho é fazer um ultrassom para estudar toda a circulação. Aí a gente vai com muita tranquilidade orientar que pode secar todas essas veias que estão incomodando e que não vão fazer falta. Tá bom? Por isso que o certo é ir num médico vascular para fazer esse tipo de procedimento estético, porque não é só o vasinho, é todo um contexto. Então a gente examina, faz um bom exame, que é o exame de ultrassonografia Doppler, para estudar a circulação, e aí sim a gente seca os vasinhos
com muita tranquilidade que não vai dar problema nenhum para a senhora. Eu sei tá que bom? é qualquer coisa com telectangia. Como é que é o nome disso aí? O nome médico para os vasinhos é telangiectasia. 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 Saúde e fé. É cultura, minha gente. Telangiectasia, viu? Que maravilha, viu? A dona Marlene já ligou. E se você também está acompanhando o programa, quiser fazer sua pergunta ao vivo, você sabe. Opa! Foi só falar 0300 210 1210. Alô, boa noite, dona Lourdes. Alô, dona Lourdes. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe a senhora, dona Lourdes. Fala da onde? Boa noite. Tudo bom? Melhor agora com a sua participação. Eu sou de Guararema, São Paulo. São Paulo. Dona Lourdes está acompanhando o Saúde e Fé, a Rede Aparecida está na sua casa hoje e certamente esse tema lhe interessou muitíssimo. Qual é a sua pergunta para o doutor Sérgio? A minha pergunta é que na minha família teve muitas pessoas com trombose. A minha mãe morreu. Abaixa aí. A minha irmã também morreu com trombose. Certo. Meu filho já teve trombose no pulmão, mas graças a Deus ele sarou. Então eu fico muito preocupada, porque eu tenho sempre inflamação nas minhas pernas. Certo. Já tive inflamação na fena. Certo. Aí eu creio que... Eu fico bastante preocupada e não sei o que fazer. Tá. Então vai receber uma orientação agora do doutor Sérgio, viu? Obrigado, dona Lourdes, que Deus abençoe a senhora, um beijo no seu coração, viu? Doutora, a gente tem um quadro familiar aí, meio trágico, enfim, fala um pouco da situação hereditária da trombose, doutor. Dona Lourdes, boa noite. Vou falar mais um termo médico. A gente acabou de falar de telangiectasia, eu vou falar mais um termo médico que é trombofilia. O que é uma trombofilia, Frei? É uma tendência genética, ou seja, a pessoa é congênita, ou seja, já nasce com esse problema, em que ela tem um aumento de trombose, um aumento da formação de coágulo no corpo. Com esse histórico familiar todo que a senhora falou, do filho com uma embolia pulmonar, de outra familiar com uma trombose, é obrigatório todos os familiares de primeiro grau irem no médico vascular e fazer uma pesquisa para ver qual trombofilia vocês têm. Certamente vocês têm algum problema de coagulação. Dependendo de qual tipo, inclusive tem indicação de tomar anticoagulante. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes a moça tem a mãe com trombose, a tia com trombose, o irmão com trombose e ela quer engravidar. Gravidez aumenta o risco de trombose. Então, ela tem que ter uma orientação de um bom médico vascular de tomar anticoagulante durante a gestação, para não dar uma trombose. Então, realmente, a senhora precisa, qual é a orientação? Procurar o vascular, pesquisar se a senhora tem um problema desse chamado trombofilia, para ver o que é o ideal para a senhora. Não só a senhora, como a irmã, os filhos e todos os parentes de primeiro grau que podem ter esse problema. Olha que interessante, viu? E a diretora já me comunicou que o telefone está vivaço, gente, vivaço. E aqui você tem voz, você tem vez, você tem prioridade absoluta aqui. 0300 210 1210. Alô, boa noite, dona Maria, é isso? Maria Souza. Dona Maria Souza, boa noite, bem-vinda, Deus abençoe a senhora. Fala da onde, querida? De Fortaleza, De Ceará. Fortaleza, seja muito, muito bem-vinda, dona Maria Souza. E está acompanhando o Saúde e Fé, a TV Aparecida ligadíssima aí na sua casa. E qual é a sua pergunta para o querido doutor Sérgio? Sobre esse problema de trombose, que eu não perco esse programa de vocês, né? Obrigado, linda. E eu tive já 2 tromboses na perna direita e agora, depois que eu tive o coronavírus agora em maio, agora me apresentou na outra perna. Tanto que eu tomo xarelto, desde fevereiro que eu tomo xarelto, né? E eu estou meio, assim, ruim mesmo, que eu estou sem poder mais nem andar, com as pernas só inchadas, Certo. vermelha, uma inchação horrível. Eu morro de medo de uma trombose do pulmão. O que é que eu poderia, o conselho que ele... Com certeza, dona Maria Souza. Fez a sua pergunta com muito carinho, o doutor Sérgio vai responder aí no conforto da sua casa. Deus abençoe a senhora, viu, doutor? E aí, doutora? Ela toma xarelto, Dona Maria Souza. Dona Maria Souza, de Fortaleza, inclusive... Ela falou Covid. Nossa, Covid. essa pergunta foi importantíssima, é? nesse contexto nosso Nossa. atual, né? Inclusive, Fortaleza, estive há poucas semanas lá, fantástico.
Dona Maria, se a senhora já teve 3 vezes trombose na vida, fato é que se a senhora não tomar o anticoagulante, a senhora vai ter de novo. Eu não tenho essa dúvida. Então a primeira coisa que fica aqui é esse anticoagulante que a senhora citou, que é o Xarelto, mas tem inúmeros outros tão bons quanto, não pode esquecer. Tem que virar uma rotina na vida da senhora. E é isso que vai dar a tranquilidade para a senhora de não ter um novo episódio de trombose ou então a embolia pulmonar que a senhora tanto teme. Então a regra é tomar o Xarelto. Isso aí não pode esquecer, tá bom? E daí sim, agora a senhora pode pensar em tratar e melhorar a circulação endovascular, ver quais são os exercícios que a senhora deve fazer, quais remédios para desinchar a perna, se deve usar meia elástica ou não, tá bom? Mas não esquece do anticoagulante. E nesse contexto de Covid, doutor Ossi, muitas pessoas talvez não procuraram ajuda, o que foi? Frei, no começo, a gente não sabia quase nada da doença. Ok. E foi se entendendo que a doença ela inflama tanto o corpo, não é só o pulmão, ela inflama tanto que inflama os vasos sanguíneos e a correlação de Covid e trombose é enorme. Olha um dado que interessante, 15,6% dos pacientes que internam por Covid fazem trombose se não tomar anticoagulante. Okay. Então, eis que depois dos primeiros meses da doença, descobriu-se que tem que dar anticoagulante para todo mundo que interna. Diminuiu muito a mortalidade só de entender isso. E da mesma forma que o paciente internou e foi para casa, hoje em dia sabe-se, inclusive com um estudo brasileiro fantástico, de um vascular brasileiro extremamente competente, que é o Dr. Ramaciotti, que inclusive vai para casa com anticoagulante por 30 dias. Isso diminuiu o risco de trombose em casa. Uau! Enquanto todo mundo na época do Covid estava sem trabalho, eu trabalhei muito. Nossa. Imagina quanta trombose eu tratei. Né? Então realmente Covid tem que tomar cuidado. E uma outra pergunta que aí surge, existe correlação entre vacina e trombose? Sim, mas é muito, muito baixo. Se a gente falou que ter Covid é 15,6%, tomar a vacina e fazer trombose é menor que 0,1%. Então põe na balança. É muito melhor você tomar a vacina e correr esse mínimo risco do que você ter Covid e correr esse grande risco. Doutor, uma pessoa que... Obrigado, dona Maria Souza. Como vale a pena perguntar, viu? Uma pessoa que, de repente, já com uma certa idade, nunca teve trombose, nunca apareceu nenhum quadro de trombose, pode aparecer, né, na melhor idade, quadro de trombose, que nunca teve antes, doutor? Frei, então pensa assim, a pessoa nunca teve trombose. Isso quer dizer que os outros fatores de risco, ela não tem. Quer dizer que ela não nasceu com problema de coagulação, quer dizer que tudo que ela passou até então não tem. De repente, espontaneamente surge uma trombose, tem que ter sinal de alerta. 20% dos idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos que fazem uma trombose espontânea, têm uma doença escondida e muitas vezes é câncer. Então, não basta tratar a trombose. Se você teve um episódio de trombose, você tem mais de 60 anos e essa trombose foi espontânea, não basta tratar a trombose. Você tem que pesquisar se não tem uma doença escondida, entre elas um câncer oculto. Ok. Então essa pergunta é importantíssima. Doutor, o fato de a gente ver uma trombose numa artéria, uma trombose na veia, como é que é feito aí o tratamento, né? Ou seja, vocês vão colocar um caninho lá para desobstruir aquela passagem? Como é que vai ser o tratamento a partir do momento para que essa trombose não circule e não cause uma embolia lá na frente? Então, a base do tratamento da trombose é o anticoagulante, igual a nossa... Maria Souza. A dona Maria falou agora. É o anticoagulante. Por quê? Formou um coágulo na veia. O sangue está batendo atrás desse coágulo, vai formar mais coágulo. Então, a primeira coisa é parar de formar coágulo. Começa o anticoagulante. Para esse coágulo também não aumentar e não ir para o pulmão, não dar embolia, o anticoagulante segura, porque parou de formar, então ele está ali. Se for um coágulo pequeno, na maioria das vezes ele não está cometendo muitos vasos, o próprio organismo da pessoa vai comendo aquele coágulo, vai tirando. A gente tem no nosso sistema no sangue substâncias que desfazem. Se a pessoa tomando anticoagulante não forma mais, o organismo da pessoa vai fazendo, mas isso é lento. Então não adianta a pessoa... comecei a tomar um anticoagulante hoje, amanhã vou fazer ultrassom porque o coágulo sumiu. Não, demora até 6 meses para desfazer um coágulo. Então o tratamento de trombose geralmente vai de 6 meses, às vezes até 1 ano. Então tem que lembrar disso. E uma vez que a pessoa toma esses anticoagulantes, pode ser um anticoagulante, um antiagregante plaquetário, enfim, tem que tomar para o resto da vida, doutor? Tem que fazer uso disso? Que consequências tem isso? Então é assim, se a pessoa
se você tirou o fator de risco, então, por exemplo, a pessoa teve uma fratura na perna, ficou com a perna imobilizada, fez uma trombose. Já tratou a fratura, está andando, tratou a trombose por 6 meses lá, ou 9 meses, enfim, com anticoagulante. Resolveu o fator de risco? Não precisa mais dar anticoagulante. Tá. Diferente da nossa ouvinte que teve 3 episódios de trombose, ou seja, ela tem um problema de coagulação, ela vai ter que tomar anticoagulante para sempre. Senão, vai ter uma nova trombose. E o tomar anticoagulante para sempre traz algumas consequências? Ou seja, tem que ter toda uma orientação, doutor? Tem que ter todo um cuidado, mas hoje em dia evoluiu tanto. Esses novos anticoagulantes têm um risco de sangramento muito baixo, porque o problema de você estar com sangue muito fino é você sangrar. Mas hoje em dia tem uma segurança muito grande em tomar anticoagulante por longa data. Eu tenho infinitos pacientes que tomam anticoagulante para toda a vida e a taxa de complicação é próxima a 0. Por isso, agora, tem que lembrar, se está com sangue afinado, se essa pessoa se corta, se essa pessoa tem um acidente, o sangramento é muito maior. Eu ainda, inclusive, falo assim, vai tirar um dente, vai no dentista, vai fazer qualquer cirurgia, me manda uma mensagem, que a gente precisa conversar sobre esse anticoagulante. Senão, o dentista é pego de surpresa, que tirou um dente e não para de sangrar. Não para de sangrar. Essa orientação é fundamental. Doutor, né, nós temos mais uma ligação, é isso, diretora? A dona Benta, eu quero acompanhar, eu quero falar com a dona Benta, 0300 210 1210. Posso chamá-la? Dona Benta, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Que Deus abençoe. A senhora fala da onde, dona Benta? de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que maravilha! Como é bom a gente saber que a TV Aparecida é em rede nacional, em todos os cantos. As pessoas sintonizadíssimas na rede Aparecida. Dona Benta, está acompanhando o Saúde e Fé, certamente não perde, porque tem bom gosto e quer cuidar da sua saúde. Qual é a sua pergunta para o doutor Sérgio? Olha, primeiro eu quero parabenizar o senhor pelo programa, pelos temas, que é muito bom. Sempre assisto. Semana que vem, AVC, minha gente. Acidente vascular cerebral ou encefálico. Semana que vem, AVC, viu? Pois não, dona Benta? Olha, a minha pergunta é que eu eu tenho problema de varizes da perna direita, Certo. abaixo do joelho. Eu já uso a meia e eu gostaria de saber se eu posso fazer caminhada com a meia, usando a meia. Perfeito, dona Benta. Olha que pergunta interessantíssima. Fez a pergunta, um beijo no seu coração, vai ouvir aí no conforto gostoso do seu lar em Campo Grande, viu? Doutor Sérgio, dona Benta. Dona Benta, boa noite. Não é do sítio Pica-Pau Amarelo, doutor, deixa bem claro. A meia elástica é importantíssima, a senhora está de parabéns que já usa meia. O que acontece é que a meia elástica, a maioria das marcas e modelos, são de tecidos que o suor não é muito confortável. Eis que sabendo disso, algumas marcas fizeram a meia elástica esportiva. Uma pena, próxima vez que vier eu trago uma. Ok. A meia elástica esportiva ela é feita de algodão, parece um meião de futebol, ou seja, foi feita para que o suor saia, foi feita para dar menos atrito na pele e ficar mais confortável para andar de bicicleta, para caminhar, para correr. Lá no meu consultório, a maioria das pacientes que vai ganha uma meia elástica esportiva. Por quê? Uma receita de meia elástica. Por quê? Porque eu já estimulo ela a fazer atividade física, combate o sobrepeso e já comprime as varizes dela para melhorar a circulação. Então a senhora deve usar a meia elástica na caminhada, o ideal é a senhora comprar uma meia elástica esportiva. E daí para a senhora ganhar tempo, qual é a dica que eu dou para a senhora? Veja a meia elástica que a senhora tem. Na etiqueta tem a compressão. Se for uma meia de média compressão, ou seja, 20 a 30 milímetros de mercúrio, é uma medida. A senhora vai lá e compra uma meia elástica esportiva, pode tranquilamente de 20 e 30 milímetros de mercúrio, com tranquilidade. Mas compra uma esportiva que a senhora vai aderir, vai gostar e vai ficar muito feliz com isso. Muito bem, dona Benta. Olha que maravilha, viu? Parabéns aí pela pergunta, muitíssimo obrigado. Ô, diretora, e o nosso WhatsApp? Tá vivo o nosso WhatsApp? As pessoas estão participando, diretora? Então vamos lá, perguntas pelo WhatsApp. Então, perguntas aqui pelo WhatsApp, com muito carinho. Pode soltar as perguntas aqui. Opa, a Daniela Quaresma, de Montes Claros, Minas Gerais. Boa noite, Daniela. Deus te abençoe e seja muito bem-vinda, viu? Boa noite. Meu pai sofreu amputação da perna esquerda por problema circulatório e puxei ele na má circulação. Há anos sinto dor nas pernas e tenho vasos e varizes. Porém, depois da menopausa, as dores diminuíram muito, sem remédio ou tratamento. Há alguma relação entre a menopausa e a dor sumir? Pergunta a Super Daniela, doutor Sérgio. Se o hormônio influencia no surgimento de varizes e nos seus sintomas, na hora que a mulher entra na menopausa,
vai lá para baixo, o nível hormonal, geralmente o quadro de varizes e seus sintomas decorrentes delas também diminui. Então, sim, provavelmente por você ter entrado na menopausa, a senhora ter entrado na menopausa, diminui os sintomas por causa disso. Se a senhora fizer reposição hormonal por algum outro motivo, provavelmente os sintomas da varizes também vão voltar, porque a senhora está fazendo uma carga hormonal em cima. Falando do caso do pai da senhora, amputação, necrose, é uma trombose, é um problema de circulação arterial. E o problema da senhora é venoso, então não tem nada a ver com o problema do pai da senhora, tá bom? Muito obrigado, viu? Vamos lá para Tramandaí, Rio Grande do Sul, Moacir. Eu tenho um primo lá que se chama Moacir, é daquela região também. De repente é ele, viu? É que a foto está tão pequenininha lá. Boa noite. Podemos ter trombose nas pernas sem ter sinal de dor ou vermelhidão? Pergunta o Super Moacir, doutor. Moacir, com certeza. Vermelhidão é quando a veia que tem o trombo é superficial. Por isso que a gente vê a inflamação. Se for uma veia lá dentro do músculo, perto do osso, a gente não vai ver esse vermelhão. Mas ela inflama e na maioria das vezes dói. Algumas vezes não dói. E aí como saber que está com trombose? A perna incha. Se a drenagem da perna está prejudicada porque formou um coágulo, essa perna vai começar a inchar. O principal sinal que nos faz suspeitar de trombose é o inchaço de um membro. Se a perna esquerda está inchada e a direita não, olha, tem alguma coisa errada e geralmente nos faz suspeitar trombose dessa perna. Muito bem. A Elma Núbia Martins, de Rio Novo também, Minas Gerais. Boa noite, Elma. Olá, Frei, doutor. Gostaria de saber se quem tem problema de fenômeno de Raynaud pode ter trombose. Eu tenho esse fenômeno histórico de família de trombose. O que é esse fenômeno aí, doutor? É uma fenômeno pergunta. De Raynaud. Raynaud. Fenômeno de Raynaud é uma pessoa que Veja, quando a gente corre, a gente não fica vermelho para perder o calor. Quando a gente está frio, a gente faz vasoconstrição e fica mais branco. Beleza. Nosso organismo controla isso. Vaso dilata e vaso contrai os vasos para você ter troca de calor. Quem tem fenômeno de Raynaud tem um descontrole disso. Então, do nada, faz vasoespasmo, a mão fica branca. Ou do nada, fica vermelha. Ou quando tem contato com detergente, com água fria, faz o fenômeno. Então, essas pessoas podem ter até dor do fenômeno de Raynaud. E o fenômeno de Raynaud, às vezes, tem associação com outras doenças que podem dar trombose. Mas uma informação na pergunta da senhora é muito mais importante que o fenômeno de Raynaud. Histórico na família de trombose. Só por isso já vale a pena passar no vascular e ver se a senhora não tem uma predisposição a ter trombose. O José Luiz Vieira, de São Paulo, capital. Boa noite, José. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar conosco, viu? Quais os efeitos colaterais dos anticoagulantes? Pergunta o Super José Luiz. Oi, Sr. José, boa noite. Como a gente falou, o principal problema do anticoagulante é efetivamente ele afinar tanto o sangue e a pessoa ter um sangramento. Então, por exemplo, se o senhor está tomando anticoagulante e já tem uma história de úlcera no estômago, pode começar a sangrar. Tem uma ferida em algum outro lugar, ela pode começar a sangrar. Se o senhor tiver um acidente, vai sangrar mais. Então, a primeira preocupação de quem tomou anticoagulante é sangramento. Mas como todo remédio, se a pessoa tiver histórico de alergia, ela pode desenvolver alergia. Dependendo do tipo de anticoagulante, pode ter dor de cabeça, diarreia. Mas como regra geral, o principal problema é sangramento. Tem que tomar cuidado. Detalhe importante também, Frei. Quem tem insuficiência renal, ou seja, o rim não funciona direito, não pode tomar qualquer anticoagulante. Por isso que quem prescreve anticoagulante, obviamente, é o médico. E como regra geral, para trombose ou cirurgião vascular. Ok, maravilha, viu? Olha só, a gente sabe que temos uma das principais veias, né? A mais famosa, principalmente quando o assunto é cardíaco, né? A veia safena, a famosa ponte de safena. A Adriana de Guaratinguetá, boa noite, Adriana, ela fez a seguinte pergunta, doutor. Gostaria de saber se é prejudicial para a saúde retirar a safena. Não vai fazer falta mais tarde para as pessoas? Pergunta a Super Adriana, doutor. Adriana, se indicaram, boa noite, né? Se indicaram de você tirar sua safena, provavelmente sua safena ela é doente, ela está te atrapalhando, não está te ajudando. Nós temos 4 safenas, 2 na parte interna da perna e da coxa e 2 na parte de trás da perna. Dá para tirar uma que sobra 3. Na verdade, dá para tirar as 4 que provavelmente não vai fazer falta. Antigamente, a principal ponte que a gente usava no coração era de safena. Tanto a safena não faz falta que a gente tira da perna e faz uma ponte no coração. Hoje em dia, se por um acaso, que é muito raro, a pessoa não tem nenhuma safena, tem tantos outros vasos no corpo que pode usar, que eu falo para a senhora,
pode tirar essa safena que ela está mais atrapalhando a senhora que ajudando. Com tranquilidade, tá bom? Pode tirar a safena, mas não mexe na máquina. A safena magna é a principal. O Frei tá acompanhando muito o vascular, já tá sabendo de tudo. O João de São Paulo, obrigado, João, pela participação. Boa noite, Frei, sua bênção, Deus abençoe. Doutor, eu sofri um acidente há 6 meses e fraturei o fêmur direito. Gostaria de saber se eu corro risco futuro de contrair trombose. Forte abraço a todos, é o Super João, doutor. Seu João, primeira coisa, faz um ultrassom. Porque é possível, isso muitas vezes dá sintoma, mas como eu acabei de falar, às vezes não dá sintoma. Fratura óssea, por causa da imobilidade, imagino que no mínimo você ou operou, ou pôs um gesso, ficou sem mexer. Pode ter tido uma trombose antiga e não sabe. Então a primeira coisa agora é passar no vascular, fazer um ultrassom. Opa, não tem mais trombose? Aí a gente tem que ver agora seus fatores de risco. Por causa dessa fratura, hoje em dia, o senhor anda normalmente? Se o senhor anda normalmente, está se movimentando normal, o risco de trombose já caiu lá para baixo. Ou não, está ainda com muita dificuldade de mobilização, está acamado por causa da fratura, seu risco de trombose ainda é elevado. Converse com o seu médico, com o seu ortopedista, converse com o vascular, conforme for até vai tomar uma pequena dose de anticoagulante para não desenvolver uma trombose. Doutor, então para quem está em casa agora, para guardar essas informações no coração e na mente, ou seja, para evitar trombose, situações de trombose, para tratar a trombose, é importante observar? Inchaço numa das pernas espontâneo. Do nada, uma perna começou a inchar, se atente que pode ser uma trombose nessa perna. E a segunda coisa que eu acho importantíssima é isso. Paciente idoso fez uma trombose espontânea, corre atrás de outros problemas de saúde. A trombose só é um aviso do corpo que tem algo errado. E muitas vezes pode ser câncer. Então tem que ir atrás. Ok, então as varizes é a mesma coisa, gente. Não deixa crescer, dilatar demais, procure ajuda especializada, viu? Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Sérgio Belzac, nosso médico cirurgião vascular e endovascular. Siga-o, né? Aliás, quem fizer uma visita dele vai ganhar uma meia. Eu peguei, viu? Peguei. Qualquer dia eu apareço lá, ganhar uma meia também, né? Esportiva. Instagram é @Belzac e o Facebook é Sérgio Belzac. O telefone é 11, tá na tela, gente. 3628-5642 ou 11 95792-5289. Tá tudo na tela aí para você copiar.